Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira, quarta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos na missa é a cor verde, a cor que os sacerdotes utilizam, assim como os adornos no altar e os demais locais da igreja. No rito da celebração, temos o ofício do dia da quarta semana. Vamos agora à antífona da entrada. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Salmo 105, versículo 47. Oração do dia. Concedei-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 19 e 21 ao 24. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. De Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 48, versículos do 2º ao 3º A, do 3º B ao 4º, o 9º, o 10º até o 11, e o refrão é o versículo 10. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Repitamos, recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Como ouvimos dos antigos, contemplamos. Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor Onipotente, que ele aguarde eternamente. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Recordemos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Repitamos, recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Marcos, capítulo 1, versículo 15. É de onde foi tirado este texto. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 7º ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Poder sobre os espíritos imundos, Marcos, capítulo 6, versículos do 7º ao 13. O caráter agônico da missão de Jesus transparece em seus combates contra doença, lepra, paralisia, contra males congênitos, surdez, gagueira, contra a própria morte, ver a reanimação de Lázaro. Mas, acima de tudo, se manifesta na libertação das pessoas que estavam sob a opressão do maligno. O próprio Jesus combateu diretamente os demônios que tentavam desviá-lo de sua missão, como na tentação, no deserto e em sua agonia, no Getsemane, conforme está em Lucas, capítulo 4, versículos do 1º ao 13, e Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 42. A esse respeito, a Bíblia de Navarra comenta: a vitória sobre o espírito imundo, nome que se dava correntemente ao demônio, é um sinal claro de que chegou a salvação divina. Jesus, ao vencer o maligno, revela-se como o Messias, o Salvador, com um poder superior aos poderes dos demônios. Inimigo de Deus, o demônio tenta atingi-lo indiretamente, afastando de sua amizade as suas criaturas humanas. Ao lado da sociedade ímpia e da natureza humana decaída, a ação demoníaca constitui-se um obstáculo à nossa salvação. O dom do discernimento dos espíritos permite reconhecer as moções e iniciativas do maligno contra nossa santificação. Olha que importante, o discernimento. Esse dom do discernimento permite reconhecer as iniciativas do maligno contra nós, contra a nossa santificação, a nossa vida em Deus. A mentalidade racionalista, os racionais, aqueles que só pensam na razão, tem de negar a existência do demônio. A mentalidade racionalista quer negar a existência do demônio. E qual a alegação? De que é superstição e empréstimo de antigas mitologias. Ou essa mentalidade racionalista reduz o inimigo a um simples estado de ausência do bem, uma ineficiência. O magistério da Igreja, porém, com base na própria Escritura, reconhece a sua existência. São Paulo VI, que foi nosso Papa Paulo VI, ele é muito explícito neste ponto, falando do maligno como uma eficiência, um ser pessoal. É uma eficiência, um ser pessoal. Há 2 erros graves neste particular.
e ambos facilitam a ação destrutiva do maligno. Primeiro, negar sua existência. Facilita a ação dele. Segundo, ver sua presença em tudo, elevando-o à categoria de autêntico Deus do mal, em clima de evidente maniqueísmo. Certos grupos de cristãos vivem em clima de demonismo, como se o poder de Deus não lhe fosse infinitamente superior. No evangelho de hoje, os apóstolos são enviados em missão e dotados do mesmo poder que Jesus manifestava, sujeitando os espíritos imundos ao nome de Jesus. Aprendemos assim que Deus é fiel e nunca nos confiará qualquer missão sem nos dar a assistência do Espírito Santo. Em sinergia com ele, seremos vitoriosos contra o mal. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, Tu és o meu refúgio. Salmo 91, versículo 9. Vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que vocês encontram nos meus endereços eletrônicos. Eu faço isso para divulgação livre, porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então estou aqui para evangelizar. Utilizem livremente. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. E tem o Instagram, eventualmente eu coloco lá, Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, é um padre religioso da congregação do Santíssimo Redentor. São padres muito respeitados por terem conhecimentos espirituais da maior monta. Parabéns, a sua bênção, Padre Evaldo. 4 de fevereiro é dia de Santo André Corsini. André nasceu na Florença, Itália, em 1301, filho de família nobre e famosa. Antes do seu nascimento, sua mãe sonhou que seu filho nascia lobo, mas se transformava em cordeiro ao entrar numa igreja carmelita. Assim foi a vida de André, um jovem de vida desregrada e moralmente falha. Converteu-se com os apelos da mãe e tornou-se um santo carmelita. Concluiu os estudos religiosos em Paris. Ordenou-se sacerdote, ainda em vida operou vários prodígios. Portador que era do dom da cura e da profecia, escolhido para ser bispo, André escondeu-se. Mas o menino de 6 anos indicou seu esconderijo, dizendo que Deus o queria a seu serviço. Não pôde recusar, então, o episcopado. Ele não queria ser bispo, porque é uma grande responsabilidade. Mas Deus o queria como bispo. Durante os anos em que atuou no episcopado, foi amado pelo povo e respeitado pelas autoridades. Na noite de Natal do ano 1372, teve um desmaio e recebeu em sonho a notícia de que morreria em 6 de janeiro. A partir daí foi dominado por uma febre que não mais o deixou, até que a profecia se cumpriu. Santo André Corsini é o padroeiro da cidade de Florença. Reflexão. Santo André Corsini governou a igreja com admirável exemplo de caridade e com eloquência de sua palavra. Distinguiu-se pelo zelo apostólico, prudência e amor aos pobres. Seu exemplo edifica a vida cristã até hoje. Oração, rezemos. Senhor, dissestes que seriam chamados filhos de Deus todos os que trabalham pela paz. Concedei-nos, por intercessão de Santo André, admirável promotor da paz, a graça de trabalharmos sem desfalecer pela instauração daquela justiça que garante aos homens uma paz firme e verdadeira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Maranatá é do dialeto de Jesus, o aramaico. O significado é o mesmo para cristãos e católicos. Vinde,
Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Esteja pronto para a sua absolvição. Para isso, pratique as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Amor, caridade. E peça perdão diariamente dos seus pecados. Não morra em pecado mortal. E você irá para a eternidade, a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Viveremos como anjos para sempre, junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo.